O gelada, Pteropithecus gelada, por vezes chamado de macaco de coração em sangue, ou erroneamente como babuíno gelada, é uma espécie de primata que vive apenas nas terras altas da Etiópia, especialmente no Parque Nacional do Simien. O babuíno gelada pode ser encontrado em grandes grupos com entre 400 e 500 indivíduos. Gelada tem várias adaptações para o seu estilo de vida herbívoro, come capim. Ele tem dedos pequenos, resistentes adaptadas para puxar grama e estreitos, pequenos incisivos adaptados para mastigar. O gelada tem um andar exclusivo, conhecido como a marcha chufle, que ele usa quando se alimentam. Ele se agacha sobre as patas traseiras e se move deslizando seus pés sem mudar sua postura. Devido a esse modo de se locomover, as ancas do gelada ficam ocultas sob o anima e indisponíveis à visão. No entanto, seu brilhante peito vermelho brilhante é visível. Há um dimorfismo sexual nessa espécie, média dos machos 18,5 kg, enquanto as fêmeas são menores, com média de 11 kg. A cabeça mais o comprimento do corpo desta espécie medem 50 a 75 cm para ambos os sexos. Comprimento da cauda é de 30 a 50 cm. Os machos adultos têm uma longa e pesada cobertura de cabelo nas costas. O gelada tem um rosto sem pelos com um focinho curto, estando mais próximo de um chimpanzé do que de um babuíno. Pode ser fisicamente distinto de um babuíno pela mancha brilhante na pele em seu peito. Tal mancha é em forma de ampulheta. Nos machos é em vermelho brilhante cercada por cabelo branco, no sexo feminino é muito menos pronunciada. No entanto, quando no cio, esse ponto numa fêmea se ilumina por um colar de bolhas cheias de formas líquidas. Isto é análogo às nádegas inchadas comuns às que a maioria dos babuínos apresentam. Geladas são os únicos primatas que são principalmente graminívoros e herbívoros, lâminas de grama fazendo até 90% de sua dieta. Comem tanto as lâminas e as sementes de gramíneas. Quando ambas, folhas e sementes estão disponíveis, os geladas preferem as sementes. Também se alimentam de flores, rizomas e raízes, quando disponíveis, usando suas mãos para cavar os dois últimos. Consomem ervas, pequenas plantas, frutas, trepadeiras, arbustos e ervas daninhas. Os insetos podem ser consumidos, mas apenas raramente somente se forem facilmente obtidos. Durante a estação seca, as gramíneas são comidas em menor quantidade e ervas são preferidas. Geladas consumem os alimentos mais como ungulados do que como primatas e podem mastigar os alimentos de forma tão eficaz como zebras. Geladas são principalmente diurnos. À noite, eles dormem nas bordas das falésias. E ao nascer do sol, deixam as falésias e vão para os topos do planalto para alimentar e se socializar. Ao fim da manhã, as atividades sociais tendem a diminuir e os geladas se concentram principalmente na procura de forragem. Se deslocam nesse período, bem como quando a noite chega, geladas apresentam mais atividades sociais antes de descer para os penhascos para dormir. Estrutura social. Geladas vivem em uma sociedade multinível. Os grupos menores e mais básicos são as unidades reprodutivas, que são compostas de 1 a 12 fêmeas, seus filhotes e mais 1 a 4 machos. Há também as unidades onde todos são machos, compostas de 2 a 15 indivíduos. O seguinte nível de sociedade gelada são os bandos que têm de 2 a 27 unidades de reprodução e vários grupos só de machos. Já os rebanhos consistem em até 60 unidades reprodutivas, que são, por vezes, de diferentes bandos e que se reúnem por curtos períodos de tempo. As comunidades são formadas por 1 a 4 bandos cujas as hierarquias se sobrepõem de forma extensiva. Um gelada geralmente pode viver até cerca de 20 anos de idade. Dentro das unidades de reprodução, as fêmeas tendem a estar intimamente relacionados e têm laços sociais fortes entre si. Unidades reprodutivas só se separam se o grupo crescer demais. Enquanto as fêmeas têm fortes laços sociais do grupo, uma fêmea só vai interagir com no máximo 3 outros membros de sua unidade. Entre as fêmeas de uma unidade reprodutiva existe uma hierarquia. Geladas de nível superior têm mais sucesso reprodutivo e mais descendentes do que as fêmeas de baixa patente. As fêmeas intimamente relacionadas tendem a ter um status hierárquico semelhante e permanecem em suas unidades natais para toda a vida. As agressões são raras dentro de uma mesma unidade reprodutiva, sendo canalizadas principalmente para membros de outras unidades. Os machos podem permanecer em uma unidade reprodutiva de 4 a 5 anos. Os geladas são tradicionalmente considerados como tendo uma sociedade na qual os machos se transferem. Muitos machos parecem ser propensos a retornar a seus bandos natais. Porém, gelada machos deixam por vezes suas unidades natais e tentam criar unidades próprias.
Um macho pode manter mais de uma unidade reprodutiva via agressão direta e combate ou juntando-se a outra como um subordinado, ficando com algumas fêmeas para criar uma nova unidade. Quando mais de um macho está numa unidade, apenas um deles pode acasalar com as fêmeas. Juntas, as fêmeas do grupo podem ter poder sobre o macho dominante. Quando um novo macho tenta assumir o controle de uma unidade e derrubar o macho local, as fêmeas podem optar por apoiar ou se opor a ele. O macho mantém seu relacionamento com as fêmeas por aliciamento, conquista, ao invés de forçar a sua posição dominante. As fêmeas aceitam o macho para dentro da unidade, apresentando-se a ele. Nem todas as fêmeas podem interagir com o macho. Geralmente, podem servir como sua principal parceira. O macho às vezes pode ser monopolizado por esta fêmea mais dominante. Nesse caso, o macho pode tentar interagir com as outras fêmeas, mas eles geralmente não aceitam. A maioria das unidades de machos consistem em vários subadultos e um adulto jovem, sendo lideradas por um macho. Um membro de uma unidade de machos pode passar 2 a 4 anos no grupo antes de tentar formar uma unidade reprodutiva. Grupos só de machos geralmente são agressivos tanto para unidades reprodutivas como com outras unidades de machos. Como em unidades reprodutivas, a agressão dentro de unidades de machos é rara. Como os bandos, as unidades de reprodução ficam numa mesma área comum. Dentro do bando, os membros estão intimamente relacionados e entre tais unidades não existe uma hierarquia social. Bandos normalmente se dispersam a cada 8 ou 9 anos e formam novos bandos, mesmo em outros locais. Pesquisadores da Universidade Free State, UFS, da África do Sul, ao observar Gelada durante seus estudos de campo, descobriram que tais macacos são capazes de trair seus parceiros, e esconder tais infidelidades. Um macho não dominante pode acasalar com uma fêmea de forma subreptícia, evitando seus gritos normais de acasalamento para não ser percebido. Se isso é descoberto, o macho dominante ataca tais transgressores. É a primeira prova de que conhecimento da traição e medo da descoberta registrada entre os animais em estado selvagem. Doutora Lisa Lee Rose, do Departamento de Zoologia e Entomologia dessa universidade acredita que a desonestidade e a punição não são características exclusivamente humanas e que a evidência observada deste comportamento entre macacos Gelada sugere que as raízes do comportamento humano de fraude, mentira, crime e castigo têm profundas raízes. Reprodução. As fêmeas voltam seus traseiros ao macho, erguendo balançando a cauda. O macho então se aproxima da fêmea e examina seu peito e as áreas genitais. A fêmea pode copular até 5 vezes. A criação e a reprodução podem ocorrer em qualquer época do ano, embora em alguns períodos haja picos de nascimento. A maioria dos nascimentos ocorre durante a noite. Os recém-nascidos têm faces vermelhas e os olhos fechados, e estão cobertos de cabelos pretos e pesam em média 464 gramas. As fêmeas que recém deram à luz ficam próximas às crias. Outras fêmeas adultas podem ter interesse nos filhotes e até raptá-los. Um filhote é guardado sobre a barriga de sua mãe durante as primeiras 5 semanas e depois nas costas. Filhotes podem se mover de forma independente em torno de 5 meses de idade. Um macho subordinado em uma unidade reprodutiva pode ajudar a cuidar de um filhote quando ele tiver de 6 meses de idade. Quando formam rebanhos, jovens e filhotes podem se reunir em grupos de brincadeiras de cerca de 10 indivíduos. Quando os machos atingem a puberdade, se reúnem em grupos instáveis independentes das unidades reprodutivas. Fêmeas ficam sexualmente maduras por volta dos 3 anos, mas não dão à luz antes de mais um ano. Os machos atingem a puberdade por volta dos 4 ou 5 anos, mas geralmente são incapazes de se reproduzir por causa de constrangimentos sociais e têm que esperar até que tenham de 8 a 10 anos de idade. Conservação. Em 2008, IUCN avaliou o Gelada como uma preocupação menor, embora sua população tinha reduzido a partir de uma estimativa de 440 mil nos anos 1970 para cerca de 200 mil em 2008. Ele está listado no apêndice 2º da CITES. As maiores ameaças à espécie são a redução de suas áreas de vida como resultado da expansão agrícola, bem como caça que visa proteger plantações. No entanto, as ameaças que existiam e não mais estão presentes, são armadilhas para seu uso como animais de laboratório e também a caça, esse para obter suas pelagens para fazer peças de vestuário. A partir de 2008, foram feitas propostas para uma nova reserva Nilo Gorges National Park, Blue Indeltu, Shebele, para ampliar a proteção da espécie. Seu maior predador natural é o leopardo. Geladas adultos usam um variado inventário de vocalizações com diversas finalidades, tais como contato, tranquilidade, apaziguamento, solicitação, ambivalência, agressão e defesa.
Eles sentam e conversam uns com os outros, significando que se importam uns com os outros que lhes estão ao redor, como que prestando atenção em cada conversa individual. Até certo ponto, as chamadas são relacionadas com o status de cada indivíduo. Além disso, as fêmeas têm as chamadas de sinalização do seu período fértil. Os geladas também se comunicam por gestos. Eles expressam ameaças lançando seus lábios superiores para trás em suas narinas para mostrar seus dentes e gengivas, e puxando para trás o couro cabeludo para exibir as pálpebras pálidas. Um gelado exprime sua resposta fugindo ou apresentando-se. E se você chegou até aqui, comente a palavra macaco.